O Japão é um lugar de tradições milenares, mas por trás das luzes de Tóquio e da beleza dos seus templos, mas existe um submundo de segredos aterrorizantes. Você provavelmente já ouviu falar de criaturas assustadoras do folclore, mas se eu te dissesse que muitas dessas entidades caminham entre nós até hoje, então prepare-se, porque hoje vamos explorar lendas urbanas japonesas que vão fazer você pensar duas vezes antes de andar sozinho por aí à noite. Kochiaki Onna, também chamado de a mulher com a boca rasgada, a lenda fala sobre uma mulher muito bonita e a noiva de um samurai que estava sempre longe de casa. Por se sentir solitária, ela começou a ter casos com homens da vila, onde ela morava. Quando o samurai soube disso, ficou furioso e, como punição, fez um corte de sua boca, de orelha a orelha. Há algumas versões da lenda diz que ela foi atacada pela sua irmã invejosa, ou que a boca foi rasgada de um procedimento estético mal sucedido. Então, após a sua morte, a mulher retornou como um espírito vingativo, cobrindo a boca com uma máscara cirúrgica e segurando uma tesoura ou uma faca afiada. Ao se aproximar de alguém na calada da noite, a Kochiaki Onna pergunta: "Eu sou bonita?" Se a pessoa responder não, ela te esfaqueia até a morte. Caso se a pessoa responder sim, ela tira a máscara e revela sua boca mutilada. Ela então pergunta: "E agora, estou bonita?" Se a pessoa dizer não, ela te ataca com sua arma. E se a resposta for sim, ela corta sua boca até ficar igual a dela. Mas calma, existe forma de conseguir escapar com a vida. Caso você responda não sei, ou mais ou menos, a Kochiaki Onna fica confusa, o que dará tempo para você fugir. Você também pode dizer que está atrasado e pedir desculpas, e ela deixará você passar. Algumas variações também diz que você pode jogar dinheiro, ou bequeime, uma bala feita de caramelo, na sua direção, pois ela irá se agachar para pegar enquanto você foge. Então, tome cuidado dependendo da sua resposta, caso contrário, você não vai sair vivo. Satoru-kun é o nome dado a um demônio que se manifesta na forma de um garoto, quando invocado. Sua aparência é descrita como a de um garoto assustador, com os olhos profundos e de cor avermelhada. É um demônio morador do inferno. A lenda conta que ele tem o poder de conhecer o passado, presente e o futuro, podendo, graças a isso, responder qualquer tipo de pergunta, podendo também realizar desejos. Para invocá-lo, em primeiro lugar, você deve ter um celular, leve-o com você e vá para um telefone público, com a moeda de 10 ien ou um cartão telefônico para fazer a ligação. Coloque a moeda ou um cartão no telefone público e ligue para seu próprio número. Na ligação, fale a seguinte frase 3 vezes: Satoru-kun, Satoru-kun, se você estiver aí, poderia por favor vir aqui? Depois de terminar, desligue o seu celular e espere 24 horas em casa, cujo demônio irá ligar após elas passarem. Ele então vai fazer uma grande quantidade de chamada, lhe dizendo onde está localizada, até que você chegue até ele. Durante as ligações, ele vai guiar você de forma bem devagar, até chegar em sua residência. Ao guiar você, ele vai dizer em cada chamada: "Agora eu estou na estação. Eu estou caminhando em uma rua. Estou na rua onde você mora. Estou em frente à sua casa. Estou em sua porta." Após isso, ele vai fazer uma última chamada: "Estou bem atrás de você." Feito isso, pergunte qualquer coisa que você tiver em mente a ele e tome cuidado ao invocá-lo e não vire para trás e o encare sem ter perguntas, senão você será levado ao mundo dele, ou terá coisa pior que isso. A lenda do Giz Vermelho conta que uma mulher chamada Keiko comprou o imóvel, mesmo um pouco incomodada pelo preço abaixo da tabela normal. Então, comprou e se mudou para lá. Porém, ela perguntou curiosa
sobre os moradores anteriores dele. E o homem, cujo Keiko negociou, disse que os moradores anteriores foram uma mãe solteira com um filho que foi assassinado entre alguma parte do ano, enquanto voltava da escola. E a mãe dele, para evitar as memórias dessa desgraça, então mudou de casa. Então, um dia após a mudança, após o Keiko retornar do serviço e passar pelo corredor, notou um giz de cera vermelho pelo corredor. Ela examinou cuidadosamente e após isso jogou fora. No dia seguinte, retornando do serviço, outro giz de cera vermelho foi encontrado no mesmo local onde o primeiro apareceu. Então, ela pegou o giz, levou para o quarto e colocou num pote, mas não conseguiu dormir. E no dia seguinte, ela achou outro giz. E do dia anterior que tinha guardado, havia desaparecido. Assustada, ela começou a testar todas as fechaduras do imóvel por horas e um sábado de tarde. Porém, desiste e resolve ligar para a imobiliária, que, porém, diz que alguém apenas poderia estar entrando pelas janelas. No dia seguinte, o corredor e 2 pedreiros chegam com uma planta e vão para o corredor e descobrem que era na realidade um quarto escondido por uma parede, orca que os pedreiros facilmente conseguiram quebrar. Quando quebradas, ela horroriza, descobre que as paredes do quarto estavam cobertas com escrito em vermelho, feito com o mesmo giz que ela encontrou nos dias anteriores. As frases eram pedidos de ajuda, como: "Me desculpe, mamãe, eu juro que não farei mais, e me tire daqui, mamãe." Giz de cera funciona como uma espécie de marcação sobrenatural. No entanto, o final da lenda indica que o espírito ou entidade da casa sempre dá um jeito de devolver o giz de cera para dentro do imóvel. O casal percebe, aterrorizado, que o giz não pode ser descartado e que algo sobrenatural está reiniciando um ciclo de tragédias. Hakamanto seria um espírito descrito com um vestido, uma capa vermelha e uma máscara que esconde seu rosto e que supostamente assombra banheiros públicos e escolares. De acordo com a lenda, se uma pessoa estiver sentada em um vaso sanitário, a Hakamanto pode aparecer e perguntar: papel vermelho ou papel azul? A lenda varia, mas a versão mais contada diz que, caso você peça papel vermelho, a entidade irá te dilacerar, tornando o banheiro todo cheio de sangue, assim igual a cor do papel vermelho. Caso, se você escolher papel azul, uma mão te enforca ou drena seu sangue até você ficar azul. Se um indivíduo tentar enganar Hakamanto pedindo papel de outra cor, será arrastado para o submundo. Para escapar, você precisa ignorar o espírito ou responder que não quer nenhum dos dois. Caso ao contrário, dependendo da resposta, você não terá escapatória. Tek-Tek seria um espírito vingativo de uma mulher que não possui pernas. Segundo a história, ela seria uma jovem que caiu em uma linha férrea e acabou sendo cortada ao meio por um trem. A jovem chegou a sobreviver, porém foi negligenciada pelos funcionários da estação e acabou morrendo. Sem as pernas, ela agora anda sobre as mãos ou cotovelos, fazendo um som de algo batendo no chão. Ao se deparar com Tek-Tek à noite, ela irá te perseguir, cortar suas pernas usando uma foice. Existe uma versão mais específica da lenda sobre uma jovem chamada Kashima Reiko, que, assim como na versão original da lenda, também morreu quando suas pernas foram separadas do corpo por um trem após cair nos trilhos. Caso você ouça a história da Kashima Reiko, ela irá aparecer dentro de um mês. A única maneira de impedir que isso aconteça é espalhar a maldição para outra pessoa. A lacuna se trata de um espacinho pequeno e vazio, sabe? É algo que está presente entre 2 cômodos. Existem muitas lacunas e rachaduras espalhadas pelas casas.
A lenda conta que o espírito maligno de uma garota gosta de beirar as penumbras desses espacinhos, sendo furtiva e sempre à procura de alguém para brincar. E sim, caro leitor, aqueles buraquinhos são o suficiente para caber um olho. A lenda conta que se algum dia uma pessoa estiver andando pelos cômodos de sua casa e se deparar com um olho em uma dessas fendas, a garota irá aparecer e perguntar se você gostaria de brincar de pique-esconde com ela. À primeira vista, a garota parece ter uma personalidade bem tímida, mas saiba que se você aceitar e brincar com ela, um dia ela pode voltar. E se você aceitar brincar com ela novamente, dizem que ela te levará para outra dimensão. E é aqui que a brincadeira termina. E eu só fico imaginando como deve ser a vida desses jovens no Japão. Não sei ao certo se elas já estão acostumadas a esse tipo de percepção. Mas essa história é uma história que com certeza assustaria muitas crianças aqui no Brasil. Kokuri-san é um jogo japonês bastante popular durante o período Meiji. O método desse jogo é semelhante ao método do tabuleiro Ouija, sendo a diferença o fato que no Ouija os participantes entram em contato com demônios aleatórios, onde grandes partes deles são mortais. Os Kokuris convocavam espíritos auxiliares específicos de Shinto. A palavra Kokuri se refere ao aparato físico do jogo, em que o espírito acredita que possui o aparelho para se comunicar com os seres humanos. A palavra é escrita usando um kanji, normalmente usado para representar palavras nativas ou emprestadas de outras línguas, embora os personagens refletem a crença popular que é causada por agentes sobrenaturais. Para executar o jogo, são necessários 3 pessoas, uma moeda de 10 yen ou uma caneta, cujo deve ser escrito toda a matriz, retirada do mesmo nome em uma folha de papel, incluindo letras, números e alfabeto básico. Devo avisar que é perigoso jogar sozinho, porém a responsabilidade é sua. Desenhe um toy, as palavras sim e não, os números e todo o alfabeto em hiragana. Coloque a moeda em cima do toy. Após tudo estar preparado, chame ele, dizendo em voz alta: Kokuri-san, Kokuri-san, venha por favor. Caso ele dê algum sinal, poderão fazer pergunta a ele, que para responder, moverá a moeda pela folha. Para encerrar a invocação, despeçam-se dele, dizendo: Kokuri-san, Kokuri-san, volte para sua casa, por favor. A moeda deve retornar ao toy. Após isso, livre-se da folha de papel e gastem a moeda em alguma coisa. Os participantes devem sempre encerrar a sessão pedindo para Kokuri voltar ao seu mundo. Caso contrário, espíritos malignos podem atravessar o portal e assombrar os jogadores. Diz a lenda que uma história com o mesmo nome mencionado, com o título Cabeça de Vaca, foi descoberta no Japão há 17 anos. E o conto é amaldiçoado. Devido a esse fato, muitas cópias e fragmentos que continham trechos reais do conto foram queimados e destruídos, sobrando pouquíssimos fragmentos do conto. Então, um professor de uma escola primária que continha fragmentos da história original, que estava levando sua classe para um passeio escolar. Ele tinha o hábito de entreter os alunos com a história de terror leves. Os estudantes que tentiam ficar disciplinados em longas viagens ficavam quietos e assustados quando ele contava algum conto de terror. Durante uma parte dessa viagem, um estudante desafiou o professor a contar o conto mais assustador que ele tinha em mãos. Então, ele anunciou Cabeça de Vaca seria o conto. Alguns alunos ficaram com medo de ouvirem, outros estavam dispostos e coragem de ouvir. Porém, quando ele estava prestes a terminar a primeira fase da história, uma criança gritou: "Diga não para nós!" E depois ficou pálido e tampou os ouvidos, enquanto o restante começou a gritar e implorar para ele parar.
porém ele continuou. Até que o ônibus que estavam sofreu um acidente e caiu numa barragem. O professor conseguiu recuperar a consciência e viu que os alunos estavam desmaiados, tendo ataques de epilepsia, soltando uma espuma branca pela boca. O motorista do ônibus havia morrido no acidente e não se sabe ao certo o que aconteceu, a não ser que o professor foi o único a sobreviver e nunca contou a história. A lenda japonesa Cabeça de Vaca não tem um final revelado, pois dizem que qualquer um que escute ou leia morre de terror ou desaparece. O conto é considerado tão amaldiçoado que a maioria dos seus registros foi destruída. Reza a lenda que uma mulher que estava voltando de seu emprego se depara com um grupo de 5 crianças sentadas em um círculo com uma mancha preta que lembrava a sombra de um boneco no meio delas, brincando de alguma coisa. Ela ignora no começo, estranhando um pouco, até 3 delas olham para ela e uma delas chama e lhe diz: "Ei, Tomonari-kun quer brincar com você." A mulher, sem entender nada, fala para elas que ela estava sem tempo e que poderia brincar amanhã, já que para ela eram apenas crianças brincando com uma sombra. Então ela não deu importância. Então ela pegou outro atalho para voltar, e as mesmas crianças estavam lá, e a criança que havia lhe chamado olhou para a cara dela e disse: "Ei, você prometeu que brincaria com o Tomonari-kun hoje. Ele disse para a gente que você pegaria este caminho. Ele quer brincar com você." Achando estranho, ela deu uma desculpa de segundo emprego e de tempo, apesar de que ela tinha um segundo emprego, e após chegar dele à noite, ela tomou um banho, jantou e quando ia descansar, ela escutou alguns sussurros em sua porta e ao olhar, eram 3 das 5 crianças olhando à sua janela e fazendo sinais de tchauzinhos. Ela, assustada, abriu a janela e falou o que eles queriam com ela, e eles responderam: "O Tomonari-kun veio brincar com você, já que você não pôde ir até ele, ele foi até você, olhe para trás." Quando a mulher olhou para trás, a mesma sombra de boneco que ela viu apareceu, e daí para diante só se escutaram os gritos da mulher. Alguns anos depois, um homem passou por essas crianças e foi recebido pela mesma pergunta anterior, porém havia a sombra de um boneco e de uma boneca, que seria a mulher que foi morta. O túnel Kiyotaki foi construído em 1928. Entretanto, até hoje ele assombra os japoneses. Acredita-se que ele é mal assombrado pelas almas daqueles que os construíram. Isso porque muitos dos trabalhadores foram submetidos a trabalho escravo e sofreram e acabaram morrendo por exaustão. O túnel é de aproximadamente 500 metros e sempre aumentam as histórias e relatos de pessoas que acabaram vendo alguma assombração que ronda por ali. Como dito antes, acredita-se que essas assombrações se devem à história de a construção do túnel, que usou o trabalho escravo, mesmo que já esteve sido abolido no Japão. Por conta das péssimas condições de trabalho, muitos sucumbiram ou acabaram se acidentando. Outros tantos escravos foram executados por serem considerados como improdutivos. Uma das superstições que faz que o túnel também seja considerado como assombrado se deve ao rumor que, na verdade, ele teria 444 metros de comprimento, sendo que o número 4 na cultura japonesa é considerado como azarado, que pode até mesmo atrair morte. Outra superstição japonesa está no rumor de que as sinalizações de trânsito que estão no túnel mudam sem a menor constância, podendo levar uma pessoa a acidentar quando está passando por ali. Um fato que também aumenta o medo que os japoneses possuem desse túnel é de ali ter somado um local que muitos vão para cometer suicídio. Entre uma das pessoas que por ali que suicidaram, há um rumor de que uma mulher pulou de uma estrada que estava acima da estrada do túnel para se matar. Até hoje é possível ver o seu espírito rondando o local.
Entre os relatos de quem teve coragem de entrar num túnel, muitos dizem que é possível escutar o grito de uma mulher que sai dos arredores da floresta, que está ali por perto. Uma outra mulher, ou a mesma, é vista de branco, correndo pelo túnel. Seria ela também que pula nas calotas dos carros, que passam por ali, fazendo que sofra acidente. Assim, os japoneses são instruídos não passar pelo local durante a noite, pois essas atividades não costumam acontecer de dia. Portanto, caso vá passar por essa região durante a noite, o mais recomendado é que encontre rota alternativa, no lugar de correr algum risco. Vale constatar que nada disso também foi contrastado com algum tipo de pesquisa científica. Entretanto, muitos japoneses evitam o túnel a qualquer custo.